dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está nos acompanhando pelos canais do YouTube. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril, eu estou de volta, já nem lembro mais como é que se faz isso, fiquei 10 dias fora e parece que foi uma eternidade, mas acho que para vocês nem deu para sentir saudade. Então vamos passar pelos nossos principais assuntos de hoje, porque tem vários temas importantes, temas quentes nessa volta de feriado aqui no nosso Brasilzão e no mundo afora. Então não poderíamos começar diferente, porque tanto o fechamento da Bolsa quanto outras notícias envolvem ele, o Laranjão, porque Donald Trump continua. Eu saí de férias e voltei e parece que a pauta é a mesma, né? Estamos no mesmo lugar, abre estreito, fecha estreito, libera o estreito, depois não libera mais. E a gente continua nessa mesma novela. Então não seria diferente o resultado do fechamento da Bolsa de hoje, é um dos assuntos, de segunda, na verdade, esse é um dos assuntos de hoje. Ibovespa sobe na véspera de feriado, enquanto o dólar recua em sessão volátil. E o ponto importante dessa notícia, daqui a pouco a gente aprofunda com vocês, é o que fez a Bolsa subir. Porque foi um dia de tensão, foi um dia de alta no petróleo e de bastante desigualdade nas ações da Bolsa. Algumas ações puxaram bem o Ibovespa para cima, mas praticamente fizeram o trabalho todos sozinhos. Então a gente vai entender quais foram essas ações, como é que foi esse movimento e como é que o humor também ficou lá fora. Mas não para por aí, porque isso tem tudo a ver com a notícia que a gente vai falar depois sobre o Donald Trump, porque o mercado também elevou a projeção da inflação e da taxa Selic para 2026 e 2027, segundo o relatório Focus. Então, mais uma vez aí, o mercado continua olhando de forma pessimista para a inflação e também para a taxa Selic, até continuando com essa alta da taxa Selic, em virtude dessa alta da inflação que vem também de forma indireta ou praticamente indireta no conflito do Oriente Médio via petróleo e seus desencadeamentos inflacionários. E aí sim a gente vai falar do Donald Trump, que foi desaprovado pela maioria dos estadunidenses, inclusive a sua instabilidade foi colocada em pauta. Esse é um dos assuntos aqui do nosso programa e a gente vai falar bastante do Laranjão, porque não tem como, todos os assuntos acabam rondando, principalmente nesse cenário geopolítico mais instável, acaba rondando o presidente dos Estados Unidos. Rejeição de Trump bate 62% em meio à guerra no Irã e embate com o Papa. Ele conseguiu comprar guerra até com o Papa, comprar briga, né, até com o Papa. Então, ele conseguiu unir todo mundo contra ele. Donald Trump conseguiu esse feito. E a outra notícia que a gente tem aqui, destaque no nosso site, é a notícia do Kleber Lourenço dessa manhã. Luciano Hang critica impostos nas redes, mas ele fez campanha para a taxa das brusinhas. É aquela coisa, né? Liberal até ter que defender os próprios interesses e ter que defender imposto para isso. Essa é a nossa última notícia aqui do nosso roteiro hoje. Espero cumprir tudo isso com vocês. Então, para não perder tempo, já vamos começar pela nossa agenda, que hoje vem aí, depois de um feriadão, com alguns indicadores. Logo de manhãzinha, a gente tem, de manhãzinha não, né? Porque 11 horas da manhã, na zona do euro, a Comissão Europeia divulgou o índice de confiança do consumidor de abril. Às 11h30 da manhã, teve estoques de petróleo, gasolinas, destilados e taxa de utilização das refinarias na semana até 17 de abril. E depois, 2h30, aqui já no Brasilzão, tem velho conhecido nosso, o fluxo cambial semanal. Mas a gente ainda tem um pouquinho de agenda para frente, vamos seguir aí. Na verdade, deixa eu só confirmar aqui, porque eu acho que os primeiros horários estão aí trocados. Mas vamos seguir aqui então, porque hoje a Christine Lagarde participa de painel em evento organizado pela London School of Economics e a gente tem às 15 horas aqui no Brasil a balança comercial semanal.
20 horas já à noite na Coreia do Sul, sai o PIB do primeiro trimestre, e 9h30 do Japão tem PMI composto, industrial e de serviços, mas ainda a medição preliminar. Só corrigindo aqui, de manhã a gente teve CPI e núcleo no Reino Unido, às 3 horas da manhã, bem cedinho, e às 4 horas teve participação de conversa sobre reforma bancária em evento promovido pelo Bruegel, que foi o Frank Elderson participando dessa conversa. Então, um dia, né, de poucos indicadores relevantes na agenda, não foi um dia, né, não vai ser um dia de condutores muito importantes, ainda mais em meio a toda essa indefinição que se tem lá fora. Então, não é um dia que a gente deve ter a agenda predominante. Eu venho falando isso desde o começo de abril, ou desde que a gente tem esse conflito acontecendo entre Estados Unidos, Israel e o Irã, que a agenda tem ficado em segundo plano. Pode sair um indicador econômico excelente, que ele não vai para o primeiro plano. A guerra sempre acaba sobressaindo e ficando com o protagonismo. E hoje mais ainda, porque os indicadores devem continuar nesse segundo plano, até pela relevância um pouco menor desses indicadores. Já vamos para o fechamento de segunda-feira, na véspera de feriado aqui no Brasil, porque foi um dia agitado, principalmente aqui na Bolsa Brasileira. Foi um dia que, depois da Bolsa renovar os recordes, na semana passada, a gente teve alguns outros dias de correção, a Bolsa caiu e ficou, né, sofrendo ajustes por alguns dias, por 3 dias, e aí ela volta a subir na segunda-feira, apesar de ser véspera de feriado, ainda mais num dia de emenda de feriado, um feriado de segunda, feriado de terça, com a segunda ali no meio, já tende a ter um volume menor de negociações. Uma véspera de feriado em um cenário volátil, mais ainda, porque os investidores, as negociações vão se posicionar para passar o feriado, que o mercado vai estar fechado aqui no Brasil, mas operando normalmente fora daqui. Então, foi um dia de instabilidade na Bolsa, de até agitação, mas com pouco volume. E essa agitação veio principalmente do mercado de petróleo, porque na segunda-feira o petróleo subiu 5%. E isso acabou impulsionando as ações da Petrobras. Então, foi um dia de alta com as ações da Petrobras puxando a alta. Ainda que com algum atraso em relação à alta do petróleo, a Petrobras teve esse protagonismo. E a gente não viu isso acontecer em outros pesos pesados do índice. Por exemplo, a Vale, que puxou o índice para baixo, não contribuiu com a alta da segunda-feira, até porque teve uma mudança de recomendação por um grande banco em relação à Vale, de que o minério de ferro está estável e que não devem vir grandes altas de agora, né, daqui para frente, até porque o preço está um pouco mais estável, então a Vale não deve se beneficiar nesse cenário. E isso acabou, essa recomendação, redução de recomendação, acabou puxando a Vale para baixo e o índice acabou com a sua alta limitada, já que a Vale é uma ação de grande peso no nosso Ibovespa. Os bancos também não participaram da festa, não contribuíram com a alta, tiveram quedas ali um pouco mais moderadas e, de forma geral, o pessimismo de Nova York, porque lá os índices fecharam negativos também, acabaram contaminando e contagiando um pouco o nosso índice e o desempenho do índice, que acabou ficando um pouco mais limitado, apesar da alta das empresas ligadas ao petróleo. Então foi uma alta desigual, não foi um dia que as ações subiram em bloco ou que o otimismo tomou conta do Ibovespa. Essa quebra na correção que a gente vinha acompanhando nos dias anteriores acabou sendo puxada basicamente pela Petrobras, que teve um dia positivo por conta de uma nova alta do petróleo, e essa alta veio justamente da indefinição do cenário do conflito, porque ora fala em cessar-fogo, depois não tem mais cessar-fogo, aí o Irã fala que não aceitou os termos e condições do Donald Trump, Donald Trump diz que as negociações estão acontecendo, e esse fala, não fala, desfala, acaba trazendo mais dúvidas do que qualquer outra coisa. E o mercado não gosta de um cenário nebuloso dessa forma. Então, ficou negativo lá fora, o petróleo acabou impulsionando o Ibovespa na segunda-feira, mas com restrições. Até se quiserem colocar aqui o fechamento para o pessoal acompanhar de casa, vocês vão ver
né, justamente esse movimento mais negativo lá em Nova York, com o S&P 500 caindo 0,63 e a Nasdaq caindo 0,59, e o real também se favorecendo desse cenário de alta no preço das commodities e acabando aí fortalecido frente ao dólar, que caiu 0,18 e chegou a R$ 4,97. Aqui a alta foi de 0,20, como eu falei, limitada, justamente por esse comportamento desigual das ações da Bolsa e principalmente comportamento desigual das ações de maior peso no nosso índice. Então, um dia aí de mais desigualdade, mas ainda assim de quebra da correção e um dia mais positivo por aqui. Vamos passar para o nosso próximo tema, que é a gente tem aqui para falar do relatório Focus, então já vamos passar para ele, porque tem aí novidade no relatório Focus, mudanças nessa semana, como a gente falou lá no começo do programa, principalmente em relação à taxa Selic e também à inflação. Já vamos pôr aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque teve mudança até no dólar para os próximos anos. O IPCA ficou em 4,80 para 2026, então o mercado financeiro acredita que a inflação desse ano deve acabar aí em 4,80. Em 2027, em 3,99, mas como eu sempre falo aqui, para 2027 tem muito que errar. Então, ainda é uma previsão muito distante. O mercado vai errar bastante essa previsão, mas também jogou para cima. O que isso mostra para a gente? Que o mercado está vendo uma inflação um pouco mais pressionada nesse ano e no próximo, justamente por essa movimentação do preço do petróleo que acaba influenciando e encadeia outros preços. Então, a gente tem uma alta do petróleo que acaba desencadeando alta de fretes, isso pode bater em alimentos e outros produtos que dependem da nossa malha rodoviária aqui do Brasil, que é muito concentrada. A gente tem uma dependência também muito grande dessa malha rodoviária, e se a gente começa a ter aumento de diesel, isso afeta a frete e afeta os produtos em cadeia, e é um grande problema aí se a gente for pensar nos alimentos, porque os alimentos já têm uma sazonalidade um pouco mais forte no começo do ano, tendem a ter alta até por fatores climáticos no começo do ano, e a gente vai ter um fator a mais pressionando o preço de alimento. E a gente sabe que preço de alimento prejudica menores rendas, prejudica os trabalhadores, os brasileiros, que gastam mais dinheiro e gastam mais a sua renda em alimentos. Então, algo para ficar de olho, mas aqui na avaliação do mercado financeiro, e eu sempre gosto de frisar esse ponto, porque quem responde o Focus é o próprio mercado financeiro. Então, na avaliação do mercado financeiro, que erra 95% das suas projeções também, o IPCA deve acabar em 4,80. O PIB teve também uma variação pequena para cima, deve terminar o ano em 1,86%, mas nada mudou para 2027 e ele ficou em 1,80. Já o câmbio, pensando aqui em dólar, o dólar deve terminar o ano de 2026 também nas projeções do mercado em 5,30, em um patamar menor do que estava na semana passada. Isso porque a gente tem, apesar de toda a volatilidade, a gente tem a questão do petróleo que eu acabei de explicar, que favorece, por exemplo, a Petrobras. Alta de preços de commodities acabam favorecendo países exportadores de commodities, que é o caso do Brasil. Então entra recurso aqui, não só pela venda dessas commodities, então pelo produto que está sendo vendido aqui pelo Brasil e exportado muitas vezes, mas também entra dinheiro aqui para especular com essas empresas, que é o que a gente vem acompanhando desde o começo do ano. Um potencial de valorização traz recurso para cá para tentar buscar esse ganho, principalmente no curto prazo, em empresas que devem se favorecer desse cenário. Então, tanto nas commodities que a gente exporta, como também pensando ali na especulação com essas empresas, deve entrar mais recurso aqui. E aí, a gente vê essa queda para R$ 5,30 em 2026 e R$ 5,35 é o patamar que o mercado espera que o dólar termine 2027. Já a Selic subiu para 13%. Então, para quem estava acompanhando aquela Selic que ficou parada um tempão ali perto dos 12%, já não é mais a realidade do relatório Focus. Agora a Selic deve terminar o ano, segundo o mercado financeiro, em 13%, e aqui o recado do mercado financeiro é bem direto. O Focus ele sempre tem que ser visto como recados que o mercado financeiro quer passar.
E o que ele está falando aqui para a gente? Que ele acredita que a inflação deve ficar mais alta, deve ficar ali em 4,80 no final desse ano, e que isso pede uma Selic mais alta em 13% para tentar o quê? Controlar essa inflação. Lembrando que é uma Selic em 13% e um juros real que a gente oferece sempre no pódio, brigando pelo segundo lugar, brigando pelo terceiro lugar ali, mas sempre se mantendo no pódio dos juros reais, isso também atrai dólar para o Brasil e faz com que também esse câmbio fique em 5,30. Então, o que o mercado está falando aqui? Que diante de uma inflação a 4,80, a Selic deve ficar em 13 para segurar essa inflação que vem sendo revisada para cima. E aí o mercado está dando o quê? Um recado para o Banco Central, que é o patamar que ele aceitaria se a inflação ficar em 4,80 para o controle inflacionário. E aí vocês vão me perguntar, mas Débora, subir a Selic para 13, vai fazer diferença no petróleo? Não vai desencadear o aumento que você falou do diesel, do frete, dos alimentos e dos outros produtos da malha rodoviária? Não, não vai. Mas a gente sabe que o remédio dado é sempre esse. Eu sempre falo aqui para vocês que a febre não importa a causa. O remédio é sempre o mesmo. Então ninguém quer investigar a causa da febre. Vamos dar um remédio que baixe a febre, ainda que em outros patamares, né, em outros grupos, porque na média a temperatura vai para a normalidade e ninguém quer saber. É o que eu falo também. Se o paciente está com dor de cabeça, você corta a cabeça fora, acabou a dor de cabeça. Então essa é a forma que o mercado lida com o combate inflacionário e que grande parte dos economistas também lida. E aqui, para 2027, a Selic também ficou mais alta, em 11%. Então, por mais que a Selic caia, segundo o mercado financeiro, e esse recado que ele está querendo passar, a gente deve continuar tendo uma taxa de juros mais alta aqui no Brasil durante um tempo mais prolongado. Algo que o próprio Banco Central falou no seu último comunicado, que ele vai avaliar as questões internacionais, vai avaliar o contexto geopolítico e que pode ser que a Selic fique mais alta apesar do último corte. E aqui o mercado financeiro está justamente dando um recado para o Copom, dando um recado para o Banco Central, o patamar que ele aceita na mediana, que a Selic fique. Claro que tem gente jogando para cima, tem gente jogando para baixo, mas na mediana é 13%. Então, esse recado é importante para a gente entender fatores de pressão que devem vir do mercado financeiro em relação à nossa taxa de juros, que já não está alta o suficiente, né? Querem manter ela alta por mais tempo, estrangulando a atividade urbana da economia. Vamos pegar um avião agora, vamos mudar de assunto, vamos falar de Donald Trump. Eu nem estava com saudade de falar de Donald Trump. Eu até comentei lá na redação que nas férias eu só vi uma coisa do Trump. Eu não queria saber do Trump. Eu estava assim, vou aproveitar para desligar minha cabeça e não ver nada do Trump. Aí apareceu um peixe que parecia o Trump. Eu falei, gente, essa foi a única... Claro que não, vi outras notícias, mas a única coisa que me impactou foi um peixe que tinha a cara de Donald Trump, devia ser IA, mas eu nem quis saber. Dei risada e passei para a próxima, arrastei para cima. Mas Trump, que não é o peixe, acabou conseguindo um feito bem interessante de unir as pessoas contra ele. Então, ele conseguiu unir os estadunidenses contra ele mesmo. Olha só que grande feito de Donald Trump, né? Conseguiu aí uma rejeição recorde depois do quê? De brigar com o Papa. Então, ele conseguiu brigar com o Papa, voltou a falar de Obama, o fantasma do Obama voltou a rondar também Donald Trump. E guerra do Irã. A guerra do Irã está sendo bem desaprovada pelos estadunidenses, não é algo que tenha aprovação e é uma coisa que não só tem custo, pensando financeiro e econômico, como também tem custo político. Então esse prolongamento, esse conflito mais longo, por esse período até que ninguém esperava que fosse se alongar dessa forma, acabou virando cada vez mais os estadunidenses contra ele. Por quê? Justamente a população desaprova, assim como também já começou a desaprovar lá na época do tarifaço. No tarifaço, a gente já tinha ali uma desaprovação de parte dos Estados Unidos, ou parte da população dos Estados Unidos, justamente porque isso ia desencadear um processo inflacionário. E a gente sabe
que guerra também acaba tendo esse impacto, principalmente via petróleo, mas não só isso. Para os Estados Unidos em si tem o custo político e o custo econômico. E aí foi feita uma pesquisa da Reuters, da Ipsos e da Reuters, mostrando essa evolução da rejeição de Donald Trump e como isso aconteceu ao longo do tempo e foi piorando mesmo a situação do Trump em relação ali aos estadunidenses, a população dos Estados Unidos, que já não estava ali muito contente com a questão do tarifaço, principalmente pensando na inflação dos alimentos, carnes, café e os produtos que chegam à mesa dos estadunidenses e que estavam chegando mais caros, com preços mais altos, e isso acabou já refletindo na popularidade, já que Donald Trump prometeu que iria diminuir a inflação, mas tomou medidas justamente que iam na direção contrária, fez algumas até ameaças, né, subiu o tom com países que acabaram prejudicando, né, de certa forma, ali na época do tarifaço, o próprio agro dos Estados Unidos, que é um setor normalmente apoiador de Donald Trump, que apoiou a candidatura de Donald Trump, mas as medidas que ele estava tomando à época acabavam prejudicando os próprios apoiadores. Então a imagem dele já não estava muito bem na fita à época do tarifaço, mas isso foi piorando, a imagem dele foi deteriorando ao longo do tempo e agora com a guerra e também com as brigas com o Papa, ele chega à desaprovação recorde de 62%. Então, hoje, o cenário que a gente tem é 62% dos estadunidenses aprovam Donald Trump e 36% não aprovam. Aí tem, né, quem não sabe, não quis opinar, 60% aqui, antes, em março, desaprovavam e 38% aprovavam, então diminuiu aqui, né, quase passando de um para o outro, quem aprova e desaprova. E se a gente pega um ano atrás, a desaprovação já estava alta, em 53%, mas conseguiu piorar. Parece que Donald Trump não está agradando os estadunidenses e isso é um sinal ali para se pensar, principalmente nesse custo político da guerra com o Irã, porque justamente não está favorecendo a sua imagem. Não sei se ele achou em algum momento, porque Donald Trump vive naquele mundinho WandaVision dele, que na realidade dele talvez a guerra fosse agradar e fosse ali trazer alguma coisa de bom para os Estados Unidos ou para a população. Não sei em que mundo que ele vive, ele também pensou isso do tarifaço, sendo que foi um total fiasco e agora suspenso ali pelo Tribunal dos Estados Unidos. Mas ele acreditava que sim, que isso poderia ter alguma aprovação e até se a gente pega, parte da base dele já vem mostrando essa desaprovação também. Isso fica mais claro quando a gente vê os motivos que estão ali trazendo essa desaprovação do Donald Trump, porque um deles foi a instabilidade emocional dele. Porque Donald Trump, como eu sempre falei aqui, ele é uma bomba relógio. Ele fala uma coisa de manhã, à noite ele já mudou de ideia. E isso não favorece ninguém. Não favorece as empresas, não favorece as pessoas, deve favorecer ele mesmo, que tem alguns investimentos financeiros e que tem volatilidade para tentar se ganhar com isso. Porque, e ainda mais ele que tem informação privilegiada, afinal, a gente está falando no presidente da maior potência do mundo. Então, ele tem esse poder de falar uma coisa de manhã, mudar completamente a direção das coisas e à noite desmentir o que ele falou logo cedo. E ele também tem essa instabilidade emocional, não só no que ele fala, mas da forma que ele age. E isso foi apontado na pesquisa como um dos fatores de desaprovação. Então a gente montou aqui um gráfico para vocês entenderem entre republicanos, democratas e independentes e os adultos de forma geral, como eles avaliam esse equilíbrio do Donald Trump. E a pergunta era, Donald Trump é equilibrado? Aqui até surpreende que 53% ou 26% de todos os adultos acredita que ele seja equilibrado. Mas vamos lá, entre todos os adultos dos Estados Unidos, 26% acredita que Donald Trump é equilibrado, 71% não. Entre os republicanos, que tendem a apoiar Donald Trump, por isso que falo, ele está perdendo inclusive algum apoio entre os seus próprios votantes, entre a sua base ali de eleitores.
os republicanos falaram que 53% sim, mas 46% não. Então aqui numa divisão quase meio a meio, dizendo que não, ele não é equilibrado. E os democratas, entre os democratas que responderam à pergunta, 7% acredita que Donald Trump é equilibrado e 92% não. E aí tem o cinzinha, né, que é o que ignorou a pergunta, não respondeu. E entre os independentes, Donald Trump é desequilibrado para 74% dos respondentes. Então a gente vê essa leitura, Donald Trump acaba também influenciando na leitura do seu governo. Porque como você vê, né, ele não é julgado como uma pessoa equilibrada e isso pode trazer consequências negativas para os próprios Estados Unidos. E aí é o que eu falei, a gente viu isso acontecer no tarifaço, a gente vê isso acontecer agora entre os Estados Unidos e o Irã e agora também sempre afetando, né, o mundo todo, os outros países. Não é uma coisa que fica restrita aos Estados Unidos e ao Irã. Ele já ameaçou outros países também, subiu o tom com esses outros países. Então subiu o tom com a questão da Groenlândia, já subiu o tom com o Canadá, acabou fazendo o que fez com a Venezuela, subiu o tom com Cuba. Então Donald Trump realmente gosta de subir o tom e ter esse tom mais bélico, sempre em falas de ameaça. Então ele coloca ali a ameaça e ele busca que as pessoas negociem com ele nesse tom. Só que é muito difícil negociar nessa forma desigual. Ninguém quer ser exposto a isso. E isso acaba prejudicando não só os Estados Unidos, mas como também todos os outros países que são afetados por esses posicionamentos explosivos, eu diria, realmente de Donald Trump, para não falar outra coisa. Ele foi visto também como desequilibrado e isso é muito ruim do lado econômico, até porque as pessoas gostam de previsibilidade. Como é que você vai montar um planejamento para a sua empresa daqui a 3 anos se você não pode confiar no que fala o presidente do país? Ou se você tem uma exposição, se sua empresa é brasileira, mas tem uma exposição aos Estados Unidos, como que você vai montar o seu planejamento se você não pode confiar no que fala o presidente dos Estados Unidos, porque ele muda de ideia e acaba prejudicando setores, acaba prejudicando pessoas, países e populações inteiras. Então, isso é muito sério. Parece brincadeira, o Donald Trump é desequilibrado, ele é visto dessa forma, mas isso traz consequências reais na vida das pessoas e do lado econômico também, porque não tem previsibilidade nenhuma. E aí é o que eu sempre falo, ele ataca todo mundo, ataca o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ataca os diretores que não concordam com ele, atacou o Papa, ataca de forma literal os outros países. Então a gente não tem mesmo como prever essas ações. E aí, como eu sempre falo, como o próprio Fed usa a analogia, nessa neblina toda é melhor encostar o carro e ligar o pisca-alerta, porque ninguém sabe o que vem pela frente. É um caminho sinuoso que você não tem visibilidade nenhuma. E aí ninguém quer se espatifar num acidente, numa situação dessa. Então, essa analogia foi a melhor que eu vi até hoje em relação a Donald Trump e veio dos próprios estadunidenses, do próprio Banco Central dos Estados Unidos, que está longe de ser uma grande corporação, instituição heterodoxa da economia. Vamos para o nosso último assunto aqui, que é ele, o véi da van. Ele apareceu aqui no nosso programa hoje, poderia ser uma cesta de arromba, mas não é. Véi da van, Luciano Hang, criticou impostos nas redes, mas fez o quê? Campanha pela taxa das brusinhas, como ficou conhecida a taxa que aumentava ali a carga tributária. Na verdade, não aumenta, né? Isso é uma coisa muito discutida, porque a taxa da importação sempre existiu. Sempre teve taxa de importação. O que acontecia era uma burla da taxa. As pessoas burlavam a taxa de importação, mandando como se fossem pacotes de pessoa física para pessoa física de outros países, e aí entrava naquele limite dos $50. Quando isso vira quase que uma regra, né, burlar a regra virou a regra, quando você tem uma fiscalização maior, esse imposto começa a ser cobrado, porque estavam vendo que eram pessoas físicas que não eram pessoas físicas, eram empresas lá de fora que mandavam remessas para cá. Aí, para contornar isso, já que tantos anos as pessoas estavam burlando a regra, criaram o programa Remessa Conforme, que fazia com que os produtos que entravam aqui tivessem essa isenção até $50.
Mas isso foi quase uma coisa para remediar, para tapar ali o sol com a peneira de uma coisa que existia antes, que era o imposto de importação. E aí depois votam para derrubar esse programa Remessa Conforme, e aí você tem a volta do imposto de importação, e que quem apoiou, Luciano Hang e tantos outros que vão falar sobre impostos nas redes sociais com fundo preto e tudo mais, também, ou que normalmente criticam impostos, eles criticam impostos só no bolso deles, né? Porque no bolso dos outros é refresco. E Luciano Hang, que tem uma empresa de varejo, foi um dos críticos, um dos críticos de impostos nas redes, mas foi a favor da taxa das brusinhas, né? Apoiou a taxação, justamente porque isso favorecia o quê? O empreendimento dele. E ele fez uma declaração muito estapafúrdia, usou Tiradentes, falou que Tiradentes morreu por não aceitar 20% e hoje a gente paga quase 40% silenciosamente, e que é um exemplo que devia lutar pelo que está errado. Disse ele, né, liberal, que eu falei até ter que defender os próprios interesses, disse ele, a pessoa que aumentou ou apoiou o aumento ou a volta do imposto de importação aqui no Brasil. É isso, né? Para defender os próprios interesses, vale tudo até ser contraditório. Mas acho que coerência nunca foi uma grande virtude para as redes sociais. O que vale é viralizar, ganhar clique e criticar os outros, ainda que seja incoerente. Quero fazer um convite para vocês, porque nosso programa já vai se encaminhando para o final. A gente tem aqui a nossa newsletter, e se você quiser ficar por dentro de tudo que rola no nosso portal, é só entrar em icl.com.br/news, você assina a nossa newsletter gratuita do ICL Notícias, recebe todos os dias ali, recebe a nossa newsletter com os principais assuntos do nosso portal. Inclusive tem uma de economia também, a newsletter que eu mando com um resuminho todo dia ali, para vocês ficarem por dentro dos principais assuntos de mercado. Vou rolar agora, quase sem fôlego, para os nossos vizinhos de cima. Perdi mesmo o fôlego aqui nessa volta de férias, hein? Vou rolar para os nossos vizinhos de cima, William De Luca e Guga Noblar. Já estão a postos para receber vocês e hoje Milei está na pauta, hein? Um beijão e até amanhã. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.